Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fredson Guimarães e hoje nós vamos estudar as propriedades da matéria. Antes de começarmos a aula, você vai se inscrever no canal e depois da aula você vai dar um like e vai compartilhar o link da aula com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa matéria, ok? Então vamos definir o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, logo possui um volume. Quando nós falamos de propriedades da matéria, nessa aula nós iremos dividir em dois grandes grupos, as propriedades gerais e as propriedades específicas. As propriedades gerais são propriedades presentes em todo tipo de matéria. Então, a gente tem que ter em mente que essas propriedades elas não servem para identificar um material, já que elas estão presentes em todo tipo de matéria. Nessa aula, nós iremos trabalhar essas propriedades que estão apresentadas na tela. A primeira delas será a inércia. A inércia nada mais é que a tendência que um corpo tem em manter o seu estado, seja ele um estado de repouso ou um estado de movimento, a menos que alguma força atue sobre esse corpo. Já a massa, ela é definida como sendo a medida da quantidade de matéria de um corpo. Geralmente, nós representamos a massa utilizando a unidade do grama, do quilograma, ou do miligrama e ainda da tonelada. Já o volume é o espaço ocupado por um corpo, seria a extensão dele. No volume, geralmente, nós utilizamos o litro, o mililitro, o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e ainda o metro cúbico. Já a impenetrabilidade diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Isso é a impenetrabilidade. Já a compressibilidade diz que toda matéria, se ela sofrer ação de uma pressão externa, ela pode ser compressível, ela pode diminuir o seu volume. Claro que as fases condensadas, como a fase sólida e a fase líquida, elas são pouco compressíveis. Já a fase gasosa ela é muito compressível porque existem muitos espaços vazios entre as moléculas de um gás. Então, quando é aplicada uma pressão externa, essas moléculas elas podem se aproximar e o volume pode ser diminuído, o que não acontece na fase sólida nem na fase líquida, já que as moléculas elas estão muito próximas e não existem, os espaços vazios são muito pequenos, são poucos. A elasticidade ela é definida como sendo a capacidade que um material tem de voltar ao seu estado normal após sofrer uma deformação. Então, claro que, a depender do tipo de deformação, esse material ele pode se romper. Então, a gente tem que ter cuidado para que essa deformação no material não seja suficiente para romper o material. E a divisibilidade nos diz que toda matéria é divisível e que ela pode ser mantida as características químicas do material. Então, se a gente pegar uma folha de papel e rasgar em vários pedaços, a gente está dividindo a matéria, mas o papel ele continua com a sua constituição química. Então, isso é a divisibilidade. Essas são as propriedades gerais da matéria. Agora vamos para as propriedades específicas da matéria. Elas são propriedades capazes de identificar um tipo de matéria. Então, nós temos aqui as propriedades organolépticas, que são propriedades capazes de impressionar os nossos sentidos, como a cor, que está relacionada à visão, o sabor, que está relacionado ao paladar, o odor, que está relacionado ao olfato, e a textura, que está relacionado ao tato. As propriedades químicas, elas são propriedades que estão relacionadas com os fenômenos químicos. E a gente tem que lembrar que fenômenos químicos são aqueles fenômenos que alteram a estrutura química da matéria. Ou seja, antes de acontecer o fenômeno, nós temos um tipo de material. Depois que acontece o fenômeno, nós passamos a ter um outro tipo de material. Porque os átomos, as moléculas que estão presentes, elas se reorganizam e passam a formar uma nova substância. Por último, nós temos aqui as propriedades físicas. Elas são propriedades que podem ser medidas sem mudar a composição da matéria. E dentre elas nós temos o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade. O ponto de fusão nada mais é que a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido.
Quando a substância é pura, a temperatura de fusão, ou seja, o ponto de fusão, é igual ao ponto de solidificação. Já o ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância vai passar do estado líquido para o estado gasoso, o estado de vapor. Quando a substância é pura, o ponto de ebulição é igual ao ponto de condensação. E a densidade é a relação entre a massa de um corpo e o volume de um corpo. A densidade ela é caracterizada por ser uma propriedade intensiva, ou seja, ela independe da quantidade de material. Então, tanto faz nós termos 1 litro d'água ou 1 ml de água, essas quantidades distintas terão a mesma densidade, porque ela independe da quantidade de material. Então é isso, a nossa aula termina por aqui. Um grande abraço para todos.